Olá, boa noite, tudo bem? Graça e paz. Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje o nosso texto é Mateus, capítulo 12, a partir do verso 9. Diz assim: Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E procurando uma razão para acusar Jesus, eles o interrogaram: É permitido curar aos sábados? E ele disse: Quem de vós é o homem que, se tiver só uma ovelha e num sábado ela cair num buraco, e não a pegará e a tirará de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, Jesus disse àquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e foi restaurada como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, conspiravam contra ele para o matar. O que esse texto quer dizer com a nossa realidade hoje? Não somente hoje, o que quer dizer com a realidade da existência humana, da vida humana, estando em qual área da vida esse ser humano estiver militando. Se é na religião, se é na política, se é na sociedade, em qualquer das suas manifestações. O que esse texto quer dizer? O pano de fundo desse texto é que nós, o ser humano, nós acreditamos em muitas coisas, damos valor a muita coisa, que de fato tem pouco valor, não tem valor nenhum. É muito comum entre nós mencionarmos o nome de pessoas, mencionarmos pessoas, nós acreditamos nas pessoas, e muitas vezes fazemos o que não é muito comum de se dizer, né? Fulano vai ser o salvador da pátria. Nessa expressão que nós conhecemos bem, não vai chegar, ele vai resolver. Não, até hoje a política foi assim, mas quando chegar fulano, quando fulano for presidente, aí tudo vai ser diferente. Nós somos assim. Esse aí não serviu, mas quando chegar aquele outro vai servir. Nós somos assim. Nossa existência, nós temos por costume confiarmos que determinadas pessoas vão resolver o nosso problema. Eu já visto Davi, né, no seu salmo famoso, diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ainda bem que ele concluiu certo: o meu socorro vai vir do Senhor. Não, se o Senhor vai se manifestar no monte, beleza. Se vai manifestar em outro lugar, no lugar não importa. O que importa é a manifestação do Senhor. Não é mesmo? Uma outra coisa que nós fazemos é acreditarmos em ideias, em pensamentos. Nós achamos, acreditamos em determinadas coisas, e a nossa militância é a militância espiritual, né, entre aspas, religiosas, né? A gente não gosta muito dessa palavra, né? Religião, mas é o que a gente, né, estamos inseridos no contexto aí espiritual, religioso. E nós acreditamos em determinadas coisas, e às vezes nem é por convicção nossa, mesmo assim, algo que nós construímos baseado naquilo que nós conhecemos, baseado na nossa experiência. Muitas vezes a gente confia em ideias que os outros estão falando para a gente, né? Que houve alguma coisa, é isso, acredita naquilo ali. Né? São os chamados na palavra ventos de doutrina. Né? Parece alguma coisa aí, a gente imediatamente embarca naquilo, né? E vai naquilo ali. E assim, nem pensa direito no que está acontecendo. É uma orientação que nós temos na palavra, né? Que nós devemos ser como os crentes de Beré, os bereanos, né? Que ouviam as coisas e iam procurar na escritura se é aquilo mesmo, se aquilo estava correspondendo. Então a gente confia em pessoas e nós confiamos em ideias. É o caso típico aqui. Os religiosos ali no tempo do Senhor Jesus, eles estavam crendo que aquilo ali que eles faziam, acreditavam que aquilo que eles falavam, acreditavam naquilo que eles, né, se agarraram ali, não é isso aí.
Bem, só que chegou o Deus encarnado, Jesus Cristo, e falou assim, ó, não é assim não. Está interpretando as coisas erradas. E criou-se neles uma grande revolta. E que o Senhor Jesus, antes de fazer as coisas, né, não fazia por violência, mas ele explicava antes, ele explicou antes. O homem estava na sinagoga, o homem estava ali sentado, etc. Perguntava para ele, olha, mas é lícito curar no sábado? Eles não estavam preocupados com o homem, com a doença do homem. Não estavam preocupados com as limitações daquele homem, com os constrangimentos que aquele homem passava, tinha. Imagina você, no seu dia a dia, tendo que contar apenas com uma mão. Olha a dificuldade, querido, que é. Olha a dificuldade que é. Agora imagina aquele homem passando uma vida ali, doente, um homem sem condições, um homem, né, sofrendo muitos constrangimentos, com certeza. Ele era diferente de todo mundo. Aqueles homens ali, né, visando testar o Senhor Jesus, expõe a vida daquela pessoa, expõe aquela pessoa. É isso curar no sábado. Poxa, às vezes aqueles homens, autoridades religiosas, e quantas vezes nós também, querido, nós, na nossa posição, na nossa condição, que deveríamos nos preocupar com as pessoas, com a necessidade das pessoas, com o constrangimento das pessoas, mas as pessoas, eles são meros elementos, né? Estamos preocupados com outras coisas, como aqueles homens ali estavam, preocupados com outras questões. Então, o Senhor Jesus disse assim, fala uma coisa tão certa, tão óbvia, tão evidente, mas que eles não enxergaram. Não enxergaram. O Senhor Jesus pergunta, mas quem aqui, quem aqui, tendo uma ovelha, tendo uma vaca, tendo um boi, tendo qualquer animal, que economicamente depende dele, precisa dele, caiu num buraco, ficou sabendo disso, não vai lá tirar no sábado. Qualquer um aqui vai fazer isso, pois as suas finanças dependem dele, mas no entanto, pensa assim, fazer um bem com o animal, mas acha um absurdo fazer bem para uma pessoa. Como hoje, como hoje. Hoje se gasta uma fortuna com pet, se gasta uma fortuna com bicho. Eu moro aqui na Praça São Soares. O que tem de mendigo aqui? É uma coisa, né, assim, talvez em Belo Horizonte seja o lugar onde por metro quadrado tem mais mendigo morando na rua. Ser humano igual bicho. Igual bicho. Ele encontra pessoas ele para fazer o bem, dá um pão, uma conversa, uma roupa, etc. Né? Graças a Deus por essas pessoas. Né? Não há uma preocupação do Estado. Não existe uma legislação para proteger, não existe um plano governamental para pelo menos começar a tratar dessa questão. A prefeitura, é bem verdade que, né, presta-lhe uma assistência, é certo que sim. Mas não é nem uma política alardeada, nem algo, digamos assim, que é uma que faça parte de uma plataforma, né, de campanha, alguém, um candidato que fala, vamos resolver o problema aqui dos mendigos em Belo Horizonte. Você fala nisso. Mas com certeza é da plataforma política de alguém, fala em lei protetora dos animais, nós vamos criar um espaço aqui para alimentar os pombos de Belo Horizonte. Alguma coisa envolvida a ONG. Quantas ONGs, né, relacionadas ao cuidado aí com os animais? Não que eles não tenham que ter. Cuidado, né? Tem que ter. É coisa até humana falar. Mas e as pessoas? Quem está preocupado com as pessoas? E é claro, querido, a gente sabe que lidar com o ser humano é difícil mesmo. Muito difícil mesmo. Mas está aí. E merece. E precisa de uma intercessão. Precisa-se de uma intervenção. É necessário a ser humano, que vale mais do que bicho. Então aqueles homens ali estavam preocupados, né,
com aquilo que eles acreditavam, que achavam que estava certo, que na sua ideia, nós somos aqui líderes religiosos, etc. E nós temos aqui preservar a lei, preservar o que nos foi concedido, como se né, se preservava a lei, quando essa ia de encontro com os próprios interesses. Preservar? É claro que não. Primeiro os nossos interesses, depois outras coisas. Se ficar um troço muito evidente aí, vamos dar um jeito aqui de arrumar um remendo aqui, né? Fazer uma volta aqui. Não é mesmo? Primeiro os nossos interesses. Como que naquele momento? Então, perguntou, mas é lícito curar? Aí eu fazer, mas é lícito fazer bem para os outros? É bem fazer, no sábado, é lícito fazer. É mais importante, então, cuidar do sábado do que fazer bem para alguém? Então o Senhor Jesus falou, não. Importa fazer bem para alguém, ainda que seja no sábado. Porque se faz bem para uma ovelha no buraco, se faz bem para um bezerro que caiu no buraco, faz bem entender e atender os seus interesses, seja qual for. É mesmo? Mas, em nome da lei, em nome daquilo que foi colocado, posto, não se pode fazer. E o Senhor Jesus, então, curou aquele homem. Agora, se coloca no lugar daquele homem, querido. Se coloca no lugar daquele homem, talvez fosse a única oportunidade que aquele homem tivesse de se encontrar com Jesus. A única. O Senhor Jesus viajava muito, andava muito, né? Estava em Jerusalém, daqui a pouco estava na Galileia, daqui a pouco estava em Cafarnaum, daqui a pouco andava. Imagina aquele homem ali, que oportunidade que ele teve de receber o bem. Então esse texto nos fala, querido, que nós não podemos ficar com a nossa mente presa a determinadas coisas, situações, que a lógica, que a vida, que a verdade está nos falando. E nós muitas vezes estamos tão bitolados em determinadas coisas que nós não aceitamos uma realidade que está diante dos nossos olhos e ficamos presos. Muitas vezes o que os outros estão pensando é aquilo que nos foi ensinado. Muitas vezes não é nenhuma convicção nossa do ponto de vista de ser algo que Deus tenha falado conosco, muitas vezes, né? Os outros falou, o que a gente acha, que a gente vê, não é mesmo? E algo que nós, principalmente para nós evangélicos, precisamos prestar atenção, né? Que nós podemos estar acreditando no modelo de igreja que já acabou. Eu não sei você, qual a sua experiência evangélica, mas nós saímos de uma situação muito cômoda em que as igrejas estavam, não é mesmo? Em que estava caminhando tudo bem aí, pregava o seu evangelho, né, tranquilo, quem tá todo, mas de repente, nós somos sacudidos, porque nos foi colocada uma realidade que não era a nossa. Realidade de tanta gente padecendo, tanta gente sofrendo, tanta gente necessitando de tanta intervenção de Deus, e que nós, na nossa crença, na nossa postura, né, nosso comodismo, na nossa vidinha, a gente nem enxergava, mas que existia. Então hoje, querida igreja do Senhor, ela vem passando por transformações. Nós saímos de um tipo de evangelho, entramos depois, posteriormente, no evangelho que, olha, você tem que ter, né? Você tem que fazer, você tem que conquistar, você tem que... É isso. Hoje estamos, além desse contexto, estamos num contexto em que os nossos cultos, muitas vezes, tem que ser um produto a ser apresentado, né? Tem que ter algo, digamos, no culto, tem que ter algo chamativo. Ou seja, nós saímos de um evangelho da conquista, hoje nós estamos num evangelho, digamos assim, ou num comportamento marqueteiro, digamos assim. É mesmo? Transformações, e muitas vezes a gente está preso a essas coisas e nós não estamos apercebidos, tá? Que a palavra de Deus é uma outra coisa, é verdade. Podemos incorrer no erro de estarmos
né, percebendo aí, vivenciando uma teologia que nem se sustenta mais. Como a teologia daqueles homens, diante da presença, com a chegada de Jesus, não se sustentou. Ainda que pudesse falar que receberam de Moisés, que eram de Abraão, mas chegou ali o Senhor Jesus, o Deus encarnado, uma outra palavra, ressignificando a lei, apontando as questões que, é mesmo que a religião que eles estavam vivendo não servia de absolutamente nada, além de fechar a porta dos céus para si e para os outros. Então, o momento diante da palavra de Deus, esse momento tem que significar uma luz que é o Senhor, né, que irradia em nós a glória de Deus, que brilha em nós, e ela deve mostrar quem Deus é, mas deve mostrar também quem nós somos. Deve mostrar o pensamento de Deus, mas deve também mostrar qual tem sido nós. E nós não podemos entender que é o mesmo. Interessa pela nossa comodidade, pela nossa segurança, né? Entre aspas, né? A gente entende que é muito bom, que seria assim, mas talvez pode não ser. E em muitas situações da nossa vida, mesmo diante de tantas questões, diante de tantos problemas, né, nós muitas vezes preferimos acreditar em determinadas coisas, de uma determinada forma, num determinado lugar, numa determinada situação, que não tem nada a ver com aquilo que está nos apresentado, está sendo apresentado diante de nós. Vicissitudes, problemas, necessidade de tanta gente. Nós estamos e quantos de nós estão presos, né, à sua forma de fazer, estão presos às suas convicções, que não está enxergando o necessitado ali diante de si. As pessoas, diante dos nossos olhos, muitas vezes são número e não uma pessoa. A quem o Senhor amou, a quem o Senhor deseja, através da nossa vida, visitá-los com a mesma graça e com a mesma unção que está sobre nós. Para aqueles fariseus, aqueles homens ali da lei, estava muito cômodo para eles. Aí. Estavam com as mãos saudáveis, as duas mãos saudáveis, com a mente saudável, com os olhos saudáveis. Podiam entrar na casa de Deus sem restrição alguma. Né? E quanta gente que estava padecendo de tantas coisas, que não tinha acesso a tantas coisas, que diante da sociedade, que diante da religião, muitas vezes, né, pisoteados, porque a ideia que se tinha é que alguém fez alguma coisa de errado para uma pessoa nascer com algum problema físico. É a ideia que eles tinham. Né? Perguntaram ao Senhor, mas quem pecou? Ele ou os pais, para que ficasse nessa situação? O Senhor Jesus falou assim, olha, nem ele pecou e nem os pais. Nasceu assim para a glória de Deus. Muitas pessoas, né, maltratadas por uma religião, muitas pessoas maltratadas por uma ideia, né, equivocada, né, que as coloca numa situação constrangedora e humilhante, porque simplesmente nasceram com problema. Pessoas que simplesmente estão com problema, mas que são muitas vezes, né, por nós, por um pensamento, por pessoas, porque são diferentes daqueles nossos ideais, diferentes dos nossos troféus, né? Então essa pessoa é discriminada. Então esse texto nos alerta que nós podemos estar pensando algo que não é verdadeiro. E sobretudo, que nós temos diante de nós tanta gente com problemas que precisam ser cuidados, gente que está tão carente de uma palavra e de uma intercessão da nossa parte a Deus por ele, e tanta gente sofrendo, e a gente simplesmente não sente, a gente simplesmente não vê, nós ignoramos porque estamos tão presos a uma forma de pensar e uma forma de agir. O Senhor então nos toque nesta noite, né? Nos dando condições plenas de saber, de conhecer o Senhor e exercermos a misericórdia, a piedade
e, sobretudo, a nossa fé a favor de tantas pessoas, em tantas situações, que nós deveríamos personificar o Senhor Jesus, manifestar o Senhor Jesus em amor e em misericórdia. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, sempre auxiliadora, Senhor, ajudadora, Tua palavra confortadora. Sim, Senhor, como é que eu vou dizer, Pai, que eu estou certo? Como é que eu vou dizer, Pai, que o que eu penso está certo, que o que eu faço, o que eu falo está certo? Como é que eu vou dizer isso, Senhor, na Tua presença? Se eu, Senhor, sou pecador, Pai, e se sou pecador, estou fazendo coisa errada. Com certeza que sim. Pensando em coisas erradas, eu não posso, Senhor, me escudar. Não posso me esconder atrás de, um, de um pensamento, atrás, Senhor, de um pensamento religioso, espiritual. Senhor, eu não posso me esconder, Senhor. Se eu estiver errado, eu não posso me esconder, Pai. Mas ao contrário, se eu me colocar na Tua presença, Senhor, para a Tua luz vir sobre mim e iluminar as minhas trevas. Quantas pessoas, Senhor, estão aí diante de nós, no nosso caminho, Senhor, necessitando de uma palavra de misericórdia, e talvez essa palavra a gente não tenha. Mas o Senhor não falou que o que o Senhor deseja, Senhor, é que nós exercitássemos a misericórdia. E não é isso que o Senhor se agrada em fazer, Pai, em sobre nós, Senhor, exercer a Tua misericórdia. Sim, Pai querido, nos faz caminhar, Pai, na palavra do Senhor. E aquilo que estamos pensando que não está correto, aquilo que estamos acreditando que não está correto, que estamos defendendo, Pai, que não está correto. Rogo a Ti nesta hora, Pai, que o Senhor nos coloque no caminho correto, com o pensamento correto, com o sentimento correto, com uma atitude correta. Faz assim, Senhor. Brilha na Tua igreja, brilha na nossa vida. É como lhe peço nesta hora, para a minha vida e daqueles, Senhor, que estão me vendo agora. Sim, renova, Senhor, a todos nós nos altos pensamentos do Senhor, pensamentos que são maiores do que o nosso, nos colocando no caminho, Senhor, que sobremodo excelente e maior do que o nosso. Sim, faz assim, para a Tua glória, como lhe peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Deus te abençoe. Valeu. O Senhor é Deus que cura, que ajuda, que fortalece e que nos eleva às mais altas alturas. Graças a Deus. Um abraço para você. Tchau.